2 anos sem Maradona, relembre a vida da lenda. Não tá sabendo? Vem que eu te conto. Mas se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias trazemos notícias quentinhas. É isso mesmo, galerinha, 2 anos sem Maradona. Vamos relembrar um pouco da vida dessa lenda do futebol. Diego Maradona foi mais do que um lendário jogador de futebol. O ícone do esporte foi sem dúvida um dos maiores craques de todos os tempos. E na Argentina ele é considerado um mito. O número 10 tinha tudo: excelente controle de bola, incrível habilidade de drible, velocidade, visão de jogo e criatividade. Além da vocação, Maradona teve um carisma extraordinário para combinar com seu status de estrela. Mas o ex-craque também era conhecido por seus altos e baixos. Desde sua luta contra o vício em cocaína, passando pelo infame gol intitulado Mão de Deus, o ídolo chegou ao topo do futebol e tem até uma igreja em sua homenagem. Infelizmente, o ex-técnico nos deixou aos 60 anos no dia 25 de novembro de 2020, quando estava em sua casa em Tigre. Ele morreu de insuficiência cardíaca 2 semanas após ser submetido a uma cirurgia no cérebro para um hematoma em maio de 2021. Foi relatado que os cuidados médicos que Maradona recebeu foram marcados por deficiências e irregularidades. A origem: Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 na cidade de Lanús, província de Buenos Aires, Argentina. Sua estreia: Maradona iniciou sua carreira profissional em 20 de outubro de 1976 pelo Argentino Júnior. O craque tinha 15 anos na época. Sua estreia internacional: um ano depois, em 1977, Maradona fez sua estreia internacional contra a Hungria. Copa do Mundo Juvenil: em 1979, o jogador venceu a Copa do Mundo Juvenil Sub-20 no Japão, com a camisa da Argentina. No total, Maradona marcou 34 gols em 91 partidas pela Argentina. Em 1982, Maradona foi transferido do Boca Juniors para o FC Barcelona. Ele entrou para a história por ser aplaudido pelos torcedores do Real Madrid quando marcou um gol magnífico contra eles. No final de sua carreira no Barcelona, Maradona se envolveu em uma grande briga no final da Copa del Rey de 1984 contra o Athletic Bilbao. Cerca de 600 pessoas ficaram feridas no confronto em massa que incluiu jogadores, técnicos e fotógrafos. Em 1984, Maradona tornou-se jogador do Napoli e com sua ajuda o clube conquistou seu primeiro campeonato italiano da Série A em 1986-87, entre muitas outras conquistas. Maradona detém o recorde de mais faltas sofridas em uma Copa do Mundo, 53 durante o Mundial do México de 1986 e mais faltas em um único jogo da competição, 23 contra a Itália durante a Copa da Espanha em 1982. Maradona é conhecido ainda pela luta contra os entorpecentes, principalmente a cocaína e o álcool. Ele até foi preso algumas vezes. Em suas próprias palavras: eu fui, sou e sempre serei um viciado em drogas. Uma pessoa que se envolve com as drogas tem que lutar contra isso todos os dias. O craque argentino recebeu muitas pesadas do Napoli por perder jogos e treinos e na Copa do Mundo de 1994 foi mandado para casa após um teste positivo para doping que causou efedrina. O astro do futebol voou para Havana, Cuba e se internou em uma clínica de reabilitação em 2000 e novamente em 2004. A certa altura, a lenda do futebol chegou a pesar 130 quilos. Maradona acabou se submetendo a uma cirurgia de redução do estômago em 2005. No Guinness World Record, Maradona detém o recorde mundial de maior número de aparições em Copas do Mundo da FIFA como capitão. O ídolo fez isso 16 vezes em finais de Copa do Mundo. Maradona foi o primeiro jogador da história do futebol a marcar 2 vezes o recorde mundial de taxa de transferência. Primeiro quando foi transferido para o Barcelona por 7,6 milhões de dólares e depois quando foi transferido para o Napoli por 10,48 milhões de dólares. Maradona marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 usando sua mão. A Inglaterra perdeu e a Argentina conquistou a taça da Copa do Mundo contra a Alemanha Ocidental. Questionado sobre o polêmico gol, Maradona disse: o gol foi marcado um pouco pela mão de Deus, um pouco pela cabeça de Maradona. Uma vez, Maradona quebrou a janela do carro de um fotógrafo. O que ele disse sobre o incidente? Eu fiz isso com as mãos da razão. Igreja do Maradona. Fundada em 1998 em Rosário, Argentina, a Igreja Maradoniana é uma religião criada pelos torcedores do craque que o consideram o melhor jogador de todos os tempos.
Os fiéis marcam um ano pelo aniversário de Maradona. Por exemplo, 30 de outubro de 2020 é 60DDD, significa depois de Diego. Maradona era conhecido por simpatizar com ideologias de esquerda e era amigo do falecido líder cubano Fidel Castro. O ídolo argentino tem até uma tatuagem do rosto do ex-presidente na perna. Maradona também tinha uma tatuagem do ícone revolucionário argentino Che Guevara, esta em seu braço. A rivalidade entre Maradona e Pelé. A rivalidade futebolística entre as duas lendas e os países Brasil e Argentina é antiga. Apesar disso, Maradona convidou Pelé para ser o primeiro convidado do seu programa de entrevistas, La Noite deu 10. Como técnico, seu país estava animado por ter Diego Maradona como técnico da seleção da Argentina em 2008, mas ele deixou o cargo depois que o time só conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2010. Messi sobre Maradona. Mesmo se eu jogasse por 1 milhão de anos, eu nunca teria chegado perto de Maradona. Não que eu queira, de qualquer maneira, ele é o maior que já existiu, destacou Messi sobre Maradona. O que Zidane fazia com uma bola, Maradona fazia com uma laranja, disse o ex-jogador e ex-presidente da UEFA, Michel Platini. Ele vivia e respirava para o futebol. Aqui está Maradona comemorando o gol da Argentina durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Ele ainda atuava como técnico antes de morrer. Até seus últimos dias, Maradona cumpria expediente como técnico. Na Argentina, seus adversários lhe davam tronos como este e outros presentes quando sua equipe estava em visita. Infelizmente, a lenda nos deixou no dia 25 de novembro, aos 60 anos. Eusébio de Ouro, vai deixar saudade. E claro, deixa o seu gostei aqui embaixo se vocês gostaram desse conteúdo. Além disso, já segue o canal que todos os dias trazemos notícias quentinhas. Beijos e até o próximo vídeo.